Fala, galerinha, tudo tranquilinho? Professor Maidson aqui de novo, né? Sou professor de ciências e hoje estou aqui para nós fazermos a nossa live de revisão, beleza, galera? Referente à semana 12, tranquilo? E bom, para essa live de revisão de hoje, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar, então, do seu livro didático, volume 2, correto? E o assunto que nós vamos tratar nesta live vai ser sobre ondulatória, beleza? Então, nós vamos trabalhar lá com o seu livro didático, também com o seu livro de atividade, certo? Volume 2, e vamos tratar e trabalhar sobre ondulatória. Nós vamos falar especificamente sobre acústica, né, galera? Bom, e dentro aí de ondulatória, de acústica, física, né, galera? Nós temos ali, então, algumas definições. Essa imagem vocês podem encontrar lá no caderno de atividades de vocês. Então, acompanhe o professor aqui. Acústica. São ondas sonoras, né, que são formadas por perturbações no ar que fazem as moléculas vibrarem ordenadamente, produzindo regiões de rarefação e compressão. São ondas mecânicas longitudinais que necessitam de um meio material para se propagar. Tranquilo? Temos aqui algumas das qualidades fisiológicas, né, como, por exemplo, frequência sonora, intensidade sonora, timbre, né? Por exemplo, frequência sonora. Quando eu falo de frequência sonora, nós temos o grave e o agudo. Grave, baixa frequência, som baixo. Então, assim, agudo, alta frequência, som alto. Beleza? Intensidade sonora está interligado, né? Que som fraco e som forte. Som fraco, baixa intensidade, pequena amplitude. Som forte, alta intensidade, grande amplitude. E o timbre, né? Nós precisamos lembrar que o timbre, ele diferencia ondas com a mesma frequência e a mesma intensidade sonora. Tem relação com o formato da onda. Então aqui eu tenho algumas, vamos considerar assim, definições, né? E relações sobre as qualidades fisiológicas, né? Tratando um pouquinho aí da acústica, beleza? Temos aqui um pouquinho explicandinho ali sobre o eco e a reverberação, né? Então ali, eco, som refletido para o ser humano com intervalo de tempo igual ou superior a 0,1 segundo. No ar, o anteparo deve estar a mais de 17 metros para produzir eco. Então, tem que estar a mais de 17 metros de um paredão, por exemplo. E ali, a reverberação, né, ondas sonoras que se refletem em paredes nos ambientes fechados, aumentando o tempo de percepção do som. Né? Então, assim, exemplo, quando você está dentro de uma casa vazia, né, sem móvel. Parece o eco, mas não é. Ocorre em ambientes grandes, quando a reflexão se dá no intervalo de tempo inferior a 0,1 segundos. Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Agora vamos para os exercícios, né? Esse exercício é um exercício lá do seu livro didático, página 54. É o exercício 3. Tranquilo? E o exercício 3 diz assim. Um casal está assistindo a um programa de televisão. Quando o programa acaba, o casal continua assistindo aos comerciais. E em determinado momento, uma das pessoas pede à outra que abaixe o som da televisão, porque a propaganda está com o som muito alto. De acordo com os conceitos estudados, lá da videoaula que vocês viram com o professor, responda as questões. O que aconteceria com o som emitido pela televisão se o pedido feito pela pessoa fosse atendido? Bom, vamos pensar, né? Galera, se o pedido fosse atendido, a propaganda apresentaria um som mais grave, mas com a intensidade sonora igual. Tranquilo? Isso é importante. Letra B. Como deveria ser realizado o pedido, então? Diminua o volume sonoro, porque a propaganda está com um som muito intenso. Né? Então, nós precisamos lembrar, quando eu falo essa questão de grave, agudo, grave, baixo, agudo, alto, enfim, é importante prestar atenção nisso aí. Tranquilinho? Então, esse aí é o exercício 3, né? Que está lá no seu livro didático na página 54. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, agora para o exercício 4. O exercício 4 diz assim. A maioria dos seres humanos é capaz de escutar uma quantidade limitada de sons, né? E de acordo com a intensidade e o nível sonoro. O gráfico a seguir, esse gráfico aqui, relaciona o nível sonoro audível com a frequência emitida. Observe e responda as questões propostas. Letra A. A frequência audível para o ser humano está limitada entre quais valores?
Analisando esse gráfico aqui, né? Nós estamos falando de frequência aqui, nós podemos perceber que está entre 20 e 20 mil Hz. Beleza? Letra B. O ser humano escuta todos os níveis sonoros de ondas emitidas na frequência de 1000 Hz. Justifique sua resposta. Galera, se você observar ali, você vai perceber que não, tá? Analisando isso aqui, nós temos ali, ó, limiar da cor, zona de audição, limiar da audição, enfim, temos aqui a frequência e temos aqui o nível sonoro em decibéis. Beleza? Então ali, por que não? Porque apenas sons com os níveis sonoros entre 20 e 130 são os audíveis. Tranquilo? Então, entre 20 e 130, que é mais ou menos aqui. Tranquilinho? Depois, letra C, né? Vamos lá. Qualquer frequência emitida com um nível sonoro superior a 120 decibéis estará acima do limiar da dor? Justifique sua resposta. Galera, se você observar, não. Né? Por que não? Porque a frequência de 1000 Hz existem sons superiores ao nível sonoro. Né? Então ali, existem sons superiores aos níveis sonoros de 120 decibéis, que estão abaixo do limiar da dor. Né? Então, essa questão aí é bem importante. Né? Então, a letra C. Por que não? Não, porque na frequência de 1000 Hz existem sons superiores ao nível sonoro de 120 decibéis, que estão abaixo do limiar da dor. Tranquilo? Letra D. Qualquer nível sonoro com frequência de 20 Hz será audível? Justifique sua resposta. Galera, primeiramente, nós temos que analisar. Sim ou não? Não. Mas por quê? Porque sons com um nível sonoro inferior a aproximadamente 120 decibéis não são audíveis para frequência de 20 Hz. Isso tudo você responde analisando este gráfico aqui. Beleza, galera? Então, esse exercício é o exercício 4, lá da página 54. Tranquilinho? Vamos para o próximo. O próximo diz assim. Se a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo e a distância entre a fonte e o anteparo é de 68 metros, poderá ocorrer eco caso uma pessoa esteja ao lado da fonte emissora de onda sonora? Explique. Nós precisamos lembrar, né, que eu falei lá atrás, qual que era a distância mínima mesmo? A distância mínima era de 17 metros. Né? Então aqui, como a orelha capta dois sons diferentes no intervalo mínimo de 0,1 segundos, é necessária uma distância mínima de quanto? De 17 metros. Nesse caso aqui, nós podemos perceber que a distância é de 68 metros, então nós teremos sim o fenômeno do eco. Beleza? Vamos lá para o próximo exercício, que é o exercício 10 da página 55. Ele diz assim. O eco é o fenômeno que ocorre quando o som emitido e seu reflexo em um anteparo são percebidos por uma pessoa, após um intervalo de tempo que permite ao cérebro distingui-los como sons diferentes. Para que se perceba o eco de um som no ar, no qual a velocidade de propagação é 340 metros por segundo, é necessário que haja uma distância mínima de 17 metros, como já tínhamos falado. Na água, em que a velocidade de propagação do som é de 1.600 metros por segundo, essa distância precisa ser de... Bom, primeiramente nós precisamos descobrir, então, o tempo necessário para escutarmos o eco. Tranquilo? Nós percebemos o quê? Nós percebemos, então, colocamos na fórmula, né? V igual a ΔS sobre ΔT. Fazemos a substituição, onde eu tenho aqui 340, que é, vamos dizer assim, a velocidade que foi dada. 17 metros aqui, no caso, da distância mínima, né? E embaixo eu tenho a variação do meu tempo, o ΔT. Fazendo esse cálculo, nós percebemos, então, que o meu ΔT ele fica 0,1. Posteriormente a isso, né, utilizando esse tempo com o objetivo de descobrir a distância de ida e de volta para escutar o eco na água, nós fazemos o quê? Fazemos a substituição agora, né? Simplesmente colocamos, então, vamos ver lá, V igual a ΔS sobre ΔT, tudo bem? Substituímos aqui 1.600, né, que é a velocidade, né, da água, né, do som na água, propagação do som na água, e substituímos o 0,1 descoberto aqui em cima. Feito o cálculo matemático, chegamos então a 160 metros. A distância do emissor para o receptor
é a metade da distância encontrada. Então, se é 160 metros, significa que 160 é o total. Então, significa que a alternativa correta é 80. Belezinha? Vamos para o próximo? Exercício 11, né? Exercício 11 da página 22. Isso agora no seu livro de atividades. Até então nós estávamos no livro didático e agora nós estamos indo para o livro de atividades. Vamos lá. Com base nos estudos realizados sobre acústica, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Sons de baixa frequência são baixos e sons de alta frequência são altos. Verdadeira, né, galera? Por quê? Sons altos são de alta frequência, que são os agudos, e os baixos são de baixa frequência, que são os graves. Né? Então, nós precisamos lembrar disso aí. Letra B. 2 violões com forma e materiais distintos têm o mesmo timbre. Galera, falso. Né? O material e a forma podem alterar o timbre do instrumento. Tá? Isso é importante. Letra C. O eco não é percebido pelas pessoas em um ambiente pequeno devido à interferência de ondas. Galera, não, isso aí é falso. Por quê? O eco não é percebido por uma pessoa em um ambiente pequeno porque o cérebro só diferencia o som emitido do som refletido se o intervalo de tempo for superior a 0,1 segundo. Beleza? E a letra D. O eco é percebido por uma pessoa se a sua distância até onde paro for maior que 17 metros? Sim, isso é verdadeiro. Nós vimos lá no início. Tranquilo? Beleza, galera? Então aqui nós ficamos aí no exercício 11 com as alternativas A, verdadeiro, B, falsa, C, falsa e D, verdadeira. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício? Exercício do seu livro de atividades, ainda na página 22, exercício 12. Beleza? O exercício 12 é bem tranquilo, é um exercício bem simples, né? Ele diz assim: classifique os instrumentos abaixo como de cordas, né? Então nós vamos ter que analisar qual instrumento que é o instrumento de corda, qual instrumento é o instrumento de percussão, né? E qual instrumento é o instrumento de sopro. E eu tenho aqui, né? Vocês podem observar, eu tenho aqui 3 imagens, né, pessoal? Uma aqui, 2, 3, correto? E primeiramente, essas imagens aqui, para utilizar esse instrumento, eu preciso de corda? Ele é um instrumento de percussão ou ele é um instrumento de sopro? O que será? É um instrumento de sopro, né, galera? Isso é bem tranquilo, bem fácil. Depois, violão, né, violino, enfim, vários instrumentos aqui, tá? Eu pergunto para vocês, esses instrumentos são de cordas, percussão ou sopro? É simples, né, galera? Isso aqui é um instrumento de corda. E o último, né, nós podemos perceber ali que são instrumentos de percussão. Tranquilo? Então, classifica os instrumentos abaixo como de cordas, percussão, sopro. Ficou instrumento de sopro, instrumento de corda, instrumento de percussão. Tranquilo? Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.